Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando você sente que tem um chamado, cada dia é uma nova oportunidade para amar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez você se pergunte, qual é o meu chamado? Qual a razão de Deus ter me feito? Qual a razão da minha existência? Talvez dentre tantos sentimentos, tantas situações e tantas coisas que acontecem, fica difícil a gente encontrar, porque em dados momentos da nossa vida só existe sofrimento, dor, desilusão, abandono, e esses sentimentos eles acabam cansando, sobrecarregando o nosso coração e os nossos pensamentos. Tem dias que não dá nem vontade de sair da cama, tem dias que a gente não quer ver ninguém. Tem dias que a vida é pesada demais e nem sempre nós sabemos o que fazer. Então, será que Deus nos colocou nessa vida para sofrer? Será que aqui, como alguns pensam, é o inferno e aqui nós estamos pagando os nossos pecados? Será que Deus ele seria tão cruel a tal ponto de fazer isso? Então, por que Deus me diz que Ele me ama? Por que a minha vida continua desse jeito? O problema é que nem tudo é culpa de Deus. A adoração, a crença, a busca sobre a palavra de Deus, a fé, depende de nós. Depende do quanto nós queremos estar unidos com o Senhor. E uma coisa é fato, é muito fácil a gente reconhecer quando nós começamos a entrar no nosso chamado e no nosso propósito. O primeiro motivo, ou o primeiro acontecimento, ou algo que muda dentro de nós, é que nós começamos a pensar no que Deus iria sentir se nós fizéssemos aquilo. Então, Deus ele começa a fazer parte da minha vida porque eu começo a me importar com a opinião dele, eu começo a me importar com as coisas que ele diz. Então esse é o sinal que o meu chamado e o meu propósito ele acabou começando. Porque na maior parte do tempo a gente se importa consigo mesmo. A gente não quer saber nada de ninguém, a gente quer saber dos nossos interesses. E às vezes esse é o relacionamento que a maior parte das pessoas tentam ter com Deus. Tipo assim, deixa eu ver o que eu consigo tirar de vantagem dele porque ele é bom. Não, eu sei, eu faço tudo errado mesmo, mas Deus é bom, deixa eu ir lá que eu vou pegar um pix dele ali, eu vou pegar alguma coisinha e eu tiro. E às vezes a gente acha que Deus é só isso. Alguém que vem para dar alguma coisa, sabe? Só, mais nada. Não é alguém para você ter um relacionamento, não é alguém para você respeitar, não é alguém para você conversar, não é alguém que vai cuidar de você, que vai te proteger, não. Deus é aquilo que vai fazer os meus sonhos acontecerem, porque Ele só serve para isso. Ele não serve para mais nada. Então a gente nota que o nosso chamado ou propósito começou quando Deus ele começa a ter relevância na minha vida. Eu começo a pensar em Deus, a conversar com Deus e, principalmente, a entender se aquilo que eu vou fazer agrada ou não a Deus. Se a gente vai lá em Mateus 22, versículo 36 a 40, a palavra do Senhor ela diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa passagem, Jesus ele nos dá um indicativo muito importante de onde está o começo do nosso chamado. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Então a gente nota que está amando quando? Quando os meus pensamentos, o meu coração e a minha alma não conseguem viver longe. Quando você ama alguém terreno, uma pessoa, você não fica pensando nela, você não sente felicidade ao lembrar dela, não sente alegria quando ver ela. É exatamente isso. Só que a diferença é que quando você ama uma pessoa ou quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, se essa pessoa desocupar esse lugar, ela vai fazer um caos na sua vida que você não tem noção. Primeiro que você colocou no lugar de Deus uma pessoa, e isso é idolatria. Então Deus não vai estar lá para te consolar quando você cair. Então você vai viver emocionado enquanto der para viver. E não é à toa que depois disso você só tem sentimentos negativos. Ciúmes, brigas, desconfianças. Não é essa a razão da maior parte dos relacionamentos acabarem? Acaba perdendo o respeito, acaba xingando. Deus ele diz na palavra que dentro de nós existem sentimentos violentos dentro do nosso espírito. E esses sentimentos só precisam ser despertados. Eles estão todos lá de alguma forma adormecidos. Então quando você coloca alguém equivocadamente no lugar de Deus, nunca vai dar certo. Você me perdoa. Qualquer coisa que você colocar que não seja Deus, que você ficar pensando o tempo inteiro, que você acabar se importando, isso vai acontecer? Vai, mas primeiro nós precisamos estar cheios de Deus, para que dentro das nossas palavras estejam as palavras de Deus, dentro do nosso coração esteja o sentimento de Deus, dentro da nossa alma esteja o Espírito Santo, e através disso nós estamos capazes a pegar esse amor que é abundante na nossa vida e entregar a outras pessoas. E através desse gesto, outras pessoas começarem a ver também o Senhor. E é isso que a gente faz, exatamente isso. Então eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu só posso dar aquilo que eu tenho para mim. Então quando a gente tenta amar sem Deus, ou quando a gente esquece que Deus é amor, e a gente começa a se relacionar, seja lá com o que for. E é interessante que esse sentimento de amor, ele vai perpetuar por toda a vida, porque o nosso chamado passa pelo amor. Então, se você tiver uma desilusão amorosa, se você tiver algum desentendimento com alguém, certamente você vai continuar com aquela necessidade de amar e de repente você vai acabar projetando isso num animal, num pet, em alguma coisa. Então assim, cara, é tão mais fácil a gente colocar Deus no lugar dele e todo o resto da nossa vida se estabilizar, que a gente ficar procurando outras coisas para amar. Por que não amar aquilo que foi feito para ser amado? Por que não entrar exatamente no nosso propósito? E a gente nota que Deus ele está na nossa vida e o nosso chamado começou, primeiro, porque eu começo a pensar no que Deus iria pensar. Segundo, eu começo a fazer coisas que agradam a Deus. E para mim poder agradar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Por isso que tem o primeiro mandamento e o segundo, e esses são os maiores. Se a gente vê os profetas e toda a lei se baseia nisso. Tudo se baseia no amor, tudo se baseia em zelar, em cuidar, em que se mantenha as coisas que Deus criou da melhor forma possível. Se a gente vai lá em João 14, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O amor de Deus ele só pode se manifestar na nossa vida através da obediência. E eu só posso obedecer se eu conheço a palavra, porque se eu não conheço a palavra, não tem como eu obedecer a algo que eu desconheço. Como eu posso cumprir algo que agrada a Deus se eu não sei o que agrada a Deus? E aqui começa o ponto. Esse é o que me ama. Aquele que pensa em Deus, aquele que leva em consideração que Deus vai pensar nele, aquele que obedece às coisas que são de Deus, realmente demonstra que ama a Deus. Olha que coisa interessante. O nosso amor, ele precisa se manifestar no nosso comportamento. Crente não é quem fala que é crente. Crente é quem age como Jesus ensina.
Crente é quem obedece à palavra de Deus. Crente não é quem frequenta a igreja. Não é o lugar que você está, mas a forma que você se porta, as coisas que você fala. Não é aquilo que você proclama. Não é porque no teu, no teu Instagram, nessas redes sociais você coloca ali que você é evangélico, que você é evangélico. Porque o próprio ato de ser é totalmente diferente. Eu não preciso dizer para ninguém. Um cristão, ele é reconhecido não pela forma que ele vive, mas pela forma que ele se comporta. Cristo era Cristo por quê? Pelas palavras dele? Não, porque se fosse assim, os fariseus também estavam tudo bem. Mas o que era o problema dos fariseus? Que eles conheciam a lei, mas não tinham o comportamento da lei. Então de que aproveitava tudo isso? De que se aproveita? E aqui vem a parte que eu acho que é a mais importante. Se Deus percebe que nós o amamos, se Deus percebe que eu penso nele antes de fazer alguma coisa, se eu sei que algo vai desagradar, eu não faço, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Às vezes você quer ter um encontro com Deus e não sabe como. Sem passar pela obediência, você não vai ter esse encontro com Jesus. É impossível. Você pode jejuar, pode morrer de jejuar, não vai adiantar nada ficar passando fome. Porque não é o ato em si, mas é você pegar a sua vida no dia a dia, é você pegar a sua liberdade no dia a dia e falar, bom, eu renuncio ao pecado, porque eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso lá na frente não vai me trazer nenhum tipo de benefício. Eu não vou endeusar qualquer tipo de coisa. Hoje em dia a gente vê pessoas que se definem pela sexualidade, como se a vida fosse simplesmente isso. Pega as pessoas mais de idade, nem isso elas fazem mais. Então, será que valeria a pena eu simplesmente me rotular sobre alguma coisa e querer defender alguma coisa com unhas e dentes? E aí vem a pergunta, será que alguma vez na sua vida você já teve esse comportamento pelo Evangelho? Será que alguma vez na vida você já adorou o Senhor acima de todas as coisas? Percebe? Como eles não têm medo do pecado e se mostram e dizem e defendem e orgulho e não sei o que e bibibi, e nós muitas vezes não conseguimos demonstrar esse amor a Deus. Muitas vezes temos medo de falar aquilo que está dentro da palavra para ser luz entre as pessoas. E nós não devemos pregar para quem não é convertido. Muito pelo contrário. Eu tenho que falar para quem se importa com os pensamentos de Deus, dizer, irmão, vou te exortar, tá? Você crê na palavra de Deus? Não, eu creio. Você se dirige pela palavra de Deus? Sim, mas às vezes me falta conhecimento e sabedoria. Tá bom, aqui está a palavra. Excelente. É uma pessoa que quer viver o Evangelho. É uma pessoa que está buscando o chamado e o propósito dela. É uma pessoa que está tentando lutar contra o pecado. É uma pessoa que quer ver a face de Cristo revelada na vida dela. Essa recebe a mensagem de Deus com alegria. Agora não adianta ficar pegando a palavra de Deus e batendo na cara dos outros e falar, pecador, todos nós somos. Todos nós somos, não é esse o nosso papel. Nós não estamos aqui para isso. Jesus, ele deixou muito bem claro, mas muito bem claro. Eu não vim ao mundo para condenar, mas para salvar todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles, como nós falamos ontem, que estão fora da água. Eu vim aqui para que tivesse uma opção além das trevas. É só isso. Cansei das trevas, eu quero a luz. Maravilhoso. Então, vamos seguir o que Deus diz, vamos conhecer, vamos ler, vamos fazer. Esse é o ponto de tudo. Esse é o ponto. E aí você vai notar que quando você começa a fazer isso, quando você começa a pensar no que Deus pensa, quando você começa a fazer as coisas para as outras pessoas que agradam ao Senhor, não buscando os teus interesses, mas buscando servir ao Senhor, buscando ser sal e ser luz nessa terra, que Cristo ele vem e se revela. E aí a gente vai lá em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Qual o sentimento que demonstra que eu estou vivendo o meu chamado, que eu estou dentro do meu propósito? Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Então, quando eu estou vivendo o meu propósito em Cristo,
quando eu estou vivendo o meu chamado, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar da minha vida, quando eu amo Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma, eu começo a sentir o quê? Sentimento de paz. Já não existe mais ansiedade, já não existe mais dúvida, já não existe desconfiança, eu já não fico mais impaciente. Dentro de mim começa a nascer um sentimento de alegria. Eu tenho mais controle sobre os meus sentimentos, as minhas vidas. Eu erro sim, mas eu sei que aquilo é errado e já começo me sentindo mal logo quando eu começo. Eu não quero mais mentir. Eu já noto que não faz bem a mentira e eu sei que o diabo é o pai da mentira. Então, se eu não quero assumir as consequências de alguma coisa, é melhor não fazer. Então a gente nota que a nossa vida ela começa a sofrer uma transformação e os nossos sentimentos demonstram isso, que o Senhor, Ele se revelou a mim, que o Senhor, Ele está na minha vida, que o Espírito Santo, Ele participa porque eu tenho sido aquilo que eu nunca fui, tenho conseguido fazer aquilo que eu nunca fiz. Então eu consegui vencer o mundo da forma que Jesus diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente nota que Jesus, esse caminho, essa vida e essa verdade, Ele vem modificando tudo aquilo que nós éramos no passado, mas nos tornamos para servir num propósito ainda maior. E aqui vem o ponto final, porque em Ti confia. Se a gente desconfia de Deus, a gente não tem nada, porque o amor, ele não pode envolver com desconfiança, o amor não pode ter dúvida, o amor é a certeza. O amor é aquilo que vai nos tirar do fundo do poço. E toda vez que eu falar amor, esquece que eu não estou falando de uma pessoa. Toda vez que você ouvir amor, nós estamos falando de Deus. Se Deus tem o primeiro lugar dos seus pensamentos, quando você ouvir a palavra amor, você vai lembrar de Deus. Eu não consigo falar amor, ou no sentido assim de ouvir e ler a palavra amor e não pensar em Deus. Por isso que tem certos tipos de músicas que eu não consigo ouvir. Eu não consigo pegar um sentimento que é de Deus e falar. Não dá pra gente ficar banalizando isso. Simplesmente não tem como, não adianta. Eu prefiro crer da forma mais pura, porque eu quero colher os melhores frutos. E se a sabedoria ela depende de eu entender isso, eu vou entender. Eu tenho certeza que diversas pessoas já passaram por diversas experiências amorosas. E tenho certeza também que as maiores marcas na alma dessas pessoas estão baseadas nisso. Então, o que seria mais fácil para o diabo? Associar o amor a algo bom, como o Senhor tenta fazer o tempo inteiro? Ou associar ele a algo ruim, a dor, para que você ouvir a palavra amor e você começar, não, amor não, porque meu marido me deixou, porque meu filho fez isso, porque isso, não sei da onde, porque ele me traiu, porque não sei da onde, o amor, porque ele me bateu e você acha que isso é amor. Isso não é amor. Amar é colocar Deus acima de todas as coisas. Amar é Deus se manifestar na sua vida para você fazer algo para ajudar alguém sem interesse. Não é sexo, não é beijo, não é abraço, não é coisa, não é nada. Isso é paixão, isso é carinho, isso pode ser qualquer outro tipo de coisa. Então não pega as coisas que são sagradas e diz. Dessa forma, eu posso sim dizer que eu amo alguém sem problema algum. Mas entendendo que o amor ele é uma manifestação de comportamento, não de palavras. Posso dizer eu te amo, mas melhor ainda dizer eu te amo com seu comportamento, com a sua vida. E não apenas para uma pessoa, mas para todas as pessoas. É você poder ser luz. Às vezes a gente não tem nem ideia da escuridão que as pessoas vivem. E às vezes você só está ali militando pelos teus interesses. Vê uma brechinha, vai ali dar uma pedradinha. Vê uma brechinha, cara, oferece o evangelho para essas pessoas. Às vezes Deus colocou essa pessoa na sua vida não é para satisfazer os teus desejos. É para que você pudesse mostrar um caminho para ela. Talvez você ainda não esteja perfeito. Tudo bem, é normal isso. No começo nós viemos Jesus diz, vinde a mim quem estás cansados e sobrecarregados. Talvez eu acabei de chegar perto de Jesus, eu estou cansado e estou sobrecarregado. Não é porque às vezes a gente está perto de Deus que a gente está pleno, não. Mas é quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós refletimos, quanto mais nós pedimos perdão, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus que nós temos o domínio da nossa vida. Então não é às vezes o lugar que você está, mas é o que você deixou Deus fazer na sua vida e dentro do seu coração. Pensa nisso.
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando os teus pensamentos pensarem no que Deus pensa, saiba que o seu propósito começou. E a nossa fé só aumenta através da palavra de Deus. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a perceber que Deus ele vai começar a participar dos teus pensamentos, e dessa forma a sua fé aumenta, e dessa forma a sua intimidade aumenta, e dessa forma o start da sua vida começa. Quando você sente que tem um chamado, cada dia uma nova oportunidade para amar. E amar é Deus se manifestar na sua vida. Amar é Deus tirar toda essa dor e tudo aquilo que te faz mal de dentro de você. Amar é você poder ajudar. Amar é você suportar essa vida até que o céu chegue. Até que Jesus volte. Até que tudo faça sentido. Até que a paz reine. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tomar o primeiro lugar da sua vida. Que você tome discernimento, que você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Não existe um dia de descanso, porque a nossa alma merece ser alimentada todos os dias. Deus tem que estar nos nossos pensamentos todos os dias. Os louvores têm que estar ao alcance dos nossos ouvidos todos os dias. Nós temos que entender que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, e que não existe nada melhor que estar na presença de Deus, e que essa vida ela só merece ser vivida para Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.